Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado. Obrigado pela tua resposta de essa visitação tremenda na adoração. Por saber que o Senhor está feliz de nós estarmos aqui hoje. Porque o dia de hoje estabelece a nossa caminhada, Senhor. Aquilo que temos aprendido, aquilo que temos feito e tudo que ainda temos para fazer, Senhor. Que é a tua igreja, porque nós colocamos na posição de Senhor. Tu é o nosso Senhor, nós somos os servos, Senhor. Estamos aqui para servir. Porque eu tenho um pedido contigo, Deus. Que eu possa gerar uma igreja de servos, Senhor. De pessoas que amam a tua obra, amam a tua palavra, Senhor. Amam os líderes, amam as almas, fazer a tua obra com alegria, com ordem, com decência, Senhor, com maturidade. Um dia, Senhor, quando nós começamos essa igreja, o Senhor falou para mim que neste altar haveria uma torneira aberta de unção, onde não faltaria ungidos nesse lugar para fazer a tua obra, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que esse ato contínuo da manifestação daquilo que tu és, que tu está presente nesse lugar. E um dia o Senhor falou para mim que aonde o Senhor está presente, a multidão chega, meu Deus. Essa é a nossa crença, porque o nosso único objetivo aqui é salvar vidas, salvar almas, transformar vidas, transformar casamentos, transformar famílias, Senhor. Converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Dentro de uma palavra profética da transformação e da unção do teu Espírito derramou sobre as nossas vidas pela imposição das mãos, Senhor. Que assim seja, meu Deus, a cada ano neste lugar. Dos teus filhos que aqui permanecem, Deus, fazendo a tua obra, ungidos pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença. E essa unção, que a unção abre portas, meu Deus. A unção abre portas. E o treinamento mantém as portas abertas. Que essas duas coisas não venham faltar, Senhor, neste lugar. Unção e treinamento. Que essa é a chamada dessa igreja, visão e unção, meu Deus. Que essa visão ampliada e a unção do teu Espírito, Senhor, que vai nos levar a conquistar a porção do território que o Senhor nos chamou para isso. E está aqui os teus filhos, Senhor, ungidos, meu Deus, por ti, reavivando esse dom, meu Deus, para fazer a tua obra. Pai, toma cada coração nas tuas mãos. Batiza com teu Espírito nessa noite. Restaura dons nessa noite, meu Deus. Pai, a tua palavra diz que os dons são dados para a necessidade do ministério, meu Deus. Que cada um aqui venha completar a necessidade desse ministério, a necessidade desse território. Que os teus filhos tenham sensibilidade para ouvir a voz desse território, meu Deus. Onde nos lares, essa hora, pessoas estão chorando, clamando a Deus pela tua presença. Pai, usa-nos. No nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, esse culto te pertence. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Que bom você estar aqui. Glória a Deus. Obrigado. Amém? Pode sentar, amados. Que bom você estar aqui. Que ambiente maravilhoso que você trouxe para cá. Amém? Glória a Deus. Porque Deus responde segundo o anseio do teu coração. Glória a Deus, amém? Então esse momento é um momento assim, fantástico, que não nasceu do nada, sabe, querido? Eu não acordei um dia e Deus falou assim para mim, faz isso, não. Isso é resultado de aliança, intimidade com Deus. Onde Deus colocou no meu coração agora, de todo o começo do ano, não somente reavivar, mas será um momento de promoção de alguns e reavivamento do dom para outros. Para mais um ano de trabalho nesse lugar. Amém? Então, separa sempre essa agenda aí, que toda primeira semana de janeiro
nós estaremos fazendo isso. Amém? E os que servirem e que assumirem aquela responsabilidade, porque às vezes a gente divide o ministério com muita coisa. E a tendência natural, às vezes, é a obra de Deus cair em segundo plano, sabe, querido? Mas não deveria. Porque tamanha a responsabilidade que nos foi dada. Então, aqueles que tiverem essa dedicação plena, puderem estar dedicados plenamente à obra do Senhor, serão promovidos, porque esse é o papel da igreja. Amém? Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. O tema da mensagem é: a obra é feita por pessoas separadas. Ah, pastor, é para qualquer um? Não. É para quem se posiciona. Porque a Bíblia, ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Porque a grande preocupação da igreja é o sucesso e não a escassez. Porque em deserto, qualquer pingo d'água é chuva. Porque quando você olha para a Bíblia, Deus levou o povo de Israel para o deserto para ser treinado. Deus tirou Moisés. Moisés ficou a vida dele toda, 40 anos vivendo dentro do palácio. E ficou 40 anos vivendo no deserto. Então ele sabia os dois lados da moeda. Ele tanto sabia viver no palácio, como aprendeu a morar no deserto. E detalhe que no deserto ele foi treinado como pastor, porque ele casou com um sacerdote de e ele tinha rebanho. E Moisés ficou 40 anos no deserto cumprindo o papel de pastor. E qual é o detalhe nisso? Você arrumar grama para animal comer ali na campina é fácil. Agora, arrumar comida para ovelha em deserto, aí é que tem que ser pastor mesmo. Arrumar comida e água. Fala comigo: arrumar comida e água. Aí tem que realmente ser pastor. E Deus estava com ele naquela jornada. Mas, poxa Deus, pastor, por que Deus esperou 40 anos? Porque Deus é mineiro, irmão. Deus, ele é paciente. Deus espera. Deus não sai atropelando nada. Quem atropela o homem. E a igreja hoje ela está num patamar que não deveria, por quê? Por causa de meninice. Porque as pessoas, elas têm pressa. Ah, mas Jesus vai voltar. Irmão, o evangelho está sendo pregado. Se Deus tivesse tanta pressa assim, ele falaria o dia que ia voltar. Então Deus tem prazer na salvação de pessoas. Mas uma palavra-chave num relacionamento com Deus é paciência. Qual é a palavra? Paciência. Que a gente precisa aprender a ter. Que é uma jornada com Deus. Porque toda a proposta do inimigo é derrubar as pessoas antes delas consolidarem a sua fé. Por isso que a jornada com Deus é de paciência. No texto de Lucas capítulo 13, fala que o lavrador foi lá na plantação e tinha uma oliveira debaixo de uma vinha e sem dar frutos. E ele perguntou: por que está fazendo isso aqui sem dar frutos? Arranca isso aí e joga fora. Aí a pessoa de Jesus disse assim: me dá mais um ano. Aí ele falou: mas tem 3 anos que eu venho aqui, isso está do mesmo jeito. Ele falou: me dá mais um ano, que aí eu vou podar e se não der fruto eu arranco. Mas me dá mais um ano. Então 4 anos. Foram 4 anos para consolidar a fé. E uma jornada é isso aí com Deus. Porque eu ando com Deus e vivo pelas experiências que eu tenho com Ele. Mas eu só terei experiência se eu me posiciono e me apresento para ter essas experiências. Ah, Deus vai me agarrar pelo pescoço e agora eu vou crescer? Não vai não, querido. Tanto que ninguém agarrou ninguém aqui para ser salvo. A pessoa tem a vida que ela quer. Talvez tenha alguém aqui ainda que não é salvo, porque decidiu não ser salvo. Pastor, mas Deus não vai fazer nada? Não. Porque quem faz somos nós. É uma decisão individual nossa. De se posicionar. Porque na visão de Deus, todo mundo está salvo já. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todo mundo está liberado para ser salvo. Agora, quem entrou na salvação? Os que creem. Porque a salvação está liberada. É só entrar nela.
E o relacionamento com Deus é assim, um ato contínuo. Que é a Bíblia, quando tu olha para os evangelhos, estão todos eles posicionados. Conhecer a Jesus, se relacionar com o Espírito Santo e crescer como igreja. Esse é o papel. Ah, mas eu tenho 1000 anos na igreja e não cresci. Por quê? Alguma coisa está errada. Porque esse é o ato contínuo da igreja. Amém? Atos capítulo 13, verso 1. Isso, bota os versos para mim aí, tá, galera? Obrigado. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Amém? Separem para a obra que eu os tenho chamado, e jejuando e orando. Então, não é de qualquer maneira. Não é feito assim. Ah, vai. Não. Eles tiveram um relacionamento com Deus, eles estavam posicionados servindo. Eles estavam fazendo o quê? Então, o ministério não começa quando eu sou legitimado. O ministério começa quando eu sirvo. Quando eu tenho esse posicionamento de servir. Só que essa atitude, ela não pode ser mudada quando eu também sou legitimado. Porque se eu entrei na chamada por servir, eu tenho que continuar servindo. Amém ou não amém? Porque eu fui consagrado como servo. Que eu sou agora aquele que está posicionado, oficializado para servir a obra. Mas por vontade da carne, não. Ele diz pela vontade do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo diz: separa Paulo e fulano para a obra que eu os tenho chamado. Porque então, querido, nessa noite, é a obra que Deus tem chamado você para fazer. Porque eu vejo por aí, querido, um monte de gente negociando isso. E eu sempre procuro colocar isso num curso de voluntários que tem aqui, com uma seriedade muito grande da responsabilidade que está assumindo. Porque eu vejo gente negociando isso. A gente conhece a história de um ex-ungido. Sabe onde é que ele vai morar. E tem um outro texto que mexe muito comigo, é que ele fala do servo inútil. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E o servo útil, que ele diz: tive fome e vocês fizeram. Aí foram perguntar a ele: Senhor, que dia que nós fizemos? O dia que vocês fizeram a alguém. E os que não fizeram perguntaram: e quando nós deixamos de fazer? O dia que vocês não fizeram. Porque nem quem fez sabia, nem quem não fez não sabia. Por quê? Porque é essência. Só que lá no final ele diz: o servo inútil. Ué, servo inútil? É porque recebeu e não fez. O servo inútil, pega ele para a parte que lhe cabe, que é o lago de fogo e enxofre. Mas não era servo? E é lançado no lago de fogo e enxofre? Era. Título, nome, número, mas sem posicionamento. Porque unção não pode ser externo. Porque se Deus te chamou, que Ele está contando contigo. Posso ouvir um amém? Por isso que a obra é feita por pessoas. E pessoas, eu coloquei entre parênteses, separadas. Pessoas separadas. Que Deus separou e que se separa. Porque o relacionamento com Deus não é de obrigação, é de amor. O judeu era assim, era assim com eles. E até hoje eles têm a mentalidade. Ele fala de Yahvé, tem até medo. Moisés desceu da montanha com uma revelação para eles. Para quem era a revelação? Para eles ficaram apavorados. Fala você, não fala Deus não, para que a gente não morra. Porque a mentalidade é dessa, de separação, está longe de Deus. E não separado para Deus.
Porque quanto mais separado para Deus, mais próximo de Deus eu devo estar. Essa tem que ser a nossa jornada. Porque o texto diz que eles estavam servindo na igreja. Estavam servindo aonde? Na igreja. Porque esse é o nosso papel, servir na igreja. Para isso que eu fui chamado, para servir na igreja. Porque Jesus venceu 3 coisas aqui. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo e a carne dele. Ele venceu o diabo conhecendo a palavra. Está escrito. Ele venceu a carne dele orando e jejuando e congregando. E ele venceu o mundo fazendo a obra de Deus. Porque quem faz a obra de Deus, falta tempo para fazer a obra do mundo. Só que às vezes a pessoa coloca a obra de Deus como secundário, por causa da obra do mundo. Aí perdeu. Perde a essência. Porque eles não foram chamados porque eles viviam de qualquer maneira. Não. Mas as pessoas, às vezes, elas usam Judas como exemplo. E Judas? Jesus errou quando escolheu Judas? Hein? Jesus errou? Não, Judas que se posicionou de maneira errada. Outro dia eu estava estudando um texto de Apocalipse que está escrito lá: eu odeio obra de nicolaíta. Falei, rapaz, o Espírito Santo falar isso, que eu odeio obra de nicolaíta. Deixa eu ver que história é essa. Aí comecei a pesquisar. Sabe onde eu cheguei? Lá em Atos capítulo 6. Sabe quem são os nicolaítas? Os discípulos daquele diácono que foi consagrado chamado Nicolau, que era um cara de Deus que servia na igreja ao ponto da igreja apontá-lo como ministro do evangelho. Só que lá no livro de Apocalipse, lá no céu está dizendo que odeia a obra de nicolaítas, porque ele confundiu a cabeça da igreja com a mentalidade dele. Porque esse que é o grande problema. A igreja não ensina ninguém a mudar o curso, porque a gente tem Bíblia. Mas as pessoas pegam a mentalidade dela para colocar dentro da igreja. E se tem um troço para ensinar coisa errada, é banco de igreja. E a chegar ao ponto do Espírito Santo dizer, eu odeio obra de nicolaíta. Então, o mesmo cara que no livro de Atos, capítulo 6, estava sendo ungido a diácono, em um posicionamento, para ser modelo, para servir a mesa do Senhor, como Estevão e Filipe, que foram grandes evangelistas, é o mesmo que agora lá no livro de Apocalipse, o céu está com raiva dele. Mas por que isso, pastor? Porque ele deixou ser contaminado na caminhada. Deixou a voz do Espírito que o chamou para fazer a obra, para dar a voz do Espírito que leva a desviar. Porque uma pessoa pode estar desviada dentro da igreja. Você já viu aquela pessoa que tudo que fala ela não concorda? Ela discorda, porque ela já está criando uma mentalidade fora, está contaminada. Isso aqui não é lugar de discórdia, isso é lugar de obediência. Isso aqui é lugar de contribuição, de cooperação. Amém ou não amém? Por isso tem sempre alguém acima de nós para nos instruir. Você tem cobertura, eu tenho cobertura, nós temos uma pessoa acima de nós. O apóstolo Joel, a apóstola Silvia. Se apertar aqui, a gente sabe aonde vai. Quantas vezes aqui eu mando mensagem para ele de manhã cedinho, ó, tô mal, tô assim, tô assado. Porque eu sou pastor, amém? Mas não sou anjo, não. Eu ligar para ele de 6 horas da manhã e falar, ó, ora por mim, que eu já orei, já jejuei, já fui para o monte, já fui para o vale, e eu estou mal. Estou dentro de mim mal. E ele deixa comigo. Deus, eu ficar bom. Porque eu valorizo o valor da cobertura. Você está me ouvindo ou não? Porque um crente, um servo de Deus, ele não é individualista. Ah, eu não preciso mais de ninguém. Isso aí já é o demônio contaminando a tua vida. Porque quanto mais você crescer, mais você serve. Porque Jesus falou assim, não é assim entre vós. No reino de Deus, quem serve é o maior. Quem serve aqui na terra é o maior no reino de Deus. Porque nós fomos chamados para servir. Amém? Porque a nossa jornada é essa. Pastor, quando? Hoje? Sempre. Então, as pessoas que fazem a obra são pessoas separadas que crescem. Fala, pessoas
que crescem. 1 Timóteo 3,13 diz assim: pois todos aqueles que servirem bem como diácono alcançarão uma posição de honra. Promovidos, uma versão fala promovido. De honra e muita intrepidez que, na fé que há em Cristo Jesus. Perderam essa? 1 Timóteo 3,13. Então, todos os que servirem bem, fala comigo, servir bem. Porque o grande problema do ser humano é quando quebra o lacre. Ele cresce, que ele muda de posição. Eu aqui já tive pessoas tão boas, maravilhosas, pessoas que serviam bem. Aí Deus falar comigo, unge fulano a pastor. Cadê a pessoa? Perdi. Só porque peguei o óleo e derramei na cabeça da pessoa, a pessoa... Querido, toda vez que vier uma promoção para você, aprende que Deus está esperando que você desça mais. Amém ou não amém? Aí as pessoas começam a pisar nas outras, soberba. Tem uns lugares aí que eu vou te falar, Deus que me perdoe. Meu. Mas por quê? Porque a mentalidade é muito fértil para perder a posição. Aí, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, crescimento está em servir bem. Não servir de qualquer maneira. Já chegou uma época aqui de eu chamar uma meia dúzia e falar, cara, vou mandar te tirar aí. Só que falta escala, a pessoa tem uma agenda, faz outra. Como é que é isso? Isso é servir a Deus bem? Eu tenho uma agenda, eu tenho um compromisso na obra de Deus, eu faço outro, e acho que não, aí nem aparece. Por isso que agora, querido, eu não, antigamente falava, fulano, vem cá, você. Não. Senta aqui um ano no curso, daqui um ano a gente vê se você quer, se você vai continuar servindo. Porque já perdemos pessoas boas, por estresse, que a palavra estressar, a palavra que vem da engenharia civil, é colocar peso acima do que se pode suportar. A tendência natural é não aguentar. E é isso, querido. Porque a obra de Deus não pode ser um peso. A obra de Deus tem que ser feita com alegria, amor. Não pode ser peso. Senão, quando me convocarem, eu vou dizer, de novo, sou eu que tenho escalado hoje. Porque a gente tem uma escola aqui chamada Escola de Dons. Qual é o nome da escola? Escola de Dons. Que o autor da Escola de Dons um dia chegou na igreja, estava lá uma diaconisa na porta da igreja, com aquela cara de... na portaria da igreja. E ele viu aquela senhora daquele jeito, se aproximou, tudo bem, minha irmã, como é que a senhora está? Hoje eu não estou muito bem, não. Mas por que a irmã não está bem? Hoje é dia de eu tomar conta dessas crianças. Mas quem botou a senhora para tomar conta das crianças? É a obra de Deus, tem que fazer, né? Tem que fazer. Imagina essas crianças na mão dessa moça, hein? Coitado, tem gente desviada até hoje. Querido, quem faz a obra de Deus com raiva, machuca as pessoas, fere. Aí eu fico olhando aqui a equipe Kids aqui, mas que coisa linda. As crianças estão perguntando aos pais, vai ter PVU hoje? Aí chega para as crianças assim e pergunta, quem foi tua professora hoje? Foi a tia tal. Olha ela lá. Glória a Deus, irmão. As pessoas estão descobrindo os seus dons para fazer. Amém, querido? Uma outra pessoa, acho que fazem. Porque não adianta nada ser chamado, eu tenho unção, eu fui ungido, e não fazer. Pessoas que fazem. Atos capítulo 16, verso 20, diz, saindo eles,
Saindo eles, pregando em toda parte, cooperava com eles o Espírito Santo, com sinais que se seguiam. Porque não adianta, a unção vem para ficar guardada. Está escrito lá que se o sal perder o sabor, não serve de nada. Está escrito que ninguém acende uma lamparina para botar debaixo da cama, mas para colocar no velador para iluminar toda a casa. Uma pessoa é ungida para fazer. Ele não é ungida para ficar parado. Porque quando tu olha em Atos capítulo 6, a primeira unção de trabalhadores da igreja, diz que eles foram ungidos para servir a mesa, para dividir comida para os judeus prosélitos e para os judeus natural, porque só os naturais estavam comendo. E os prosélitos, que eram os judeus que aceitavam a religião judaica, não estavam comendo. E houve dissensão na igreja por causa disso. E eles levantaram os diáconos para isso. Só que Filipe e Estevão foram dois, principalmente, que se destacaram, que além de servir a mesa, eles pregavam o evangelho, curavam enfermos, expulsavam demônio. Porque Deus, ele não se fragmenta, ele não vem quebrado para a vida das pessoas. Ele vem com o que ele tem. E eles tanto serviam com prazer, como expulsavam demônios. E em terceiro, pessoas que continuam. Pessoas que continuam porque crescem. Porque só continua quem cresce. Fala comigo, só continua quem cresce. Porque da mesma forma que o inimigo ataca quando não é crente, ele ataca depois que é crente. Primeiro ele ataca como quem não é crente para não se tornar crente. Depois ele ataca os crentes para deixar de ser crente. Ou então para ficar dentro da igreja parado, sem fazer nada. Que aí se cumpre a palavra na vida dele de Apocalipse, capítulo 3, que diz que tu nem é frio, nem é quente, é morno. Tu é morno, não serve, morno não serve para nada, querido. Água morna não faz café. Ferro morno não passa roupa. Não serve para nada. És morno, não é quente nem frio. Então ele quer pessoas assim. É meio barro, meio tijolo. Na igreja. Está na igreja, vem à igreja. Ouve palavra. Mas a palavra não impulsiona, não tem. Ele é motivado e não influenciado. Porque o papel da igreja não é te motivar, é te influenciar. Fazer você tomar decisões a respeito do teu relacionamento com o reino de Deus. Esse que é o papel da igreja. Porque motivação é tapa nas costas, amanhã tu precisa de novo. Vai, e aí? Vai. Tem gente que é tão menino com isso que se não tiver tapa nas costas, ele não está de pé. Você está ouvindo ou não? E tem hora, olha para a pessoa que está do teu lado, tem hora que Jesus se cala. Mas ele se cala para quê? Para você se desviar? Não, para você crescer. Porque ele quer ampliar a tua crença. Porque quem persevera alcança a misericórdia de Deus. Porque todos nós passamos por testes, você sabia disso? Atos capítulo 14, verso 19, diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo. Lembra do Paulo que se converteu? Agora ele é pregador do evangelho. Agora ele está sendo apedrejado, arrastando-o para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. No dia seguinte já partiu para pregar o evangelho. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. De novo, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecer firme na fé. Fala comigo, permanecer firme na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fala pro teu irmão, quer moleza? Fala, quer moleza? Doce. Delícias da Marcela. Manda fazer um pudim e senta mesmo. Porque o diabo vai trazer coisas na tua vida para desistir. Paulo foi apedrejado por quê mesmo? Fala para o teu irmão, porque estava pregando o evangelho. Sabe por que Paulo foi apedrejado? Porque curou um paralítico de nascença.
Que isso, pastor? Mas ele não estava fazendo a obra de Deus? Estava. Mas a obra de Deus tem inimigo, querido. Promovemos em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor que o haviam crido. Ataviçando a Pisídia, designaram-se a Panfilha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Chegando reunido à igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Porque aquilo que fizeram contra eles não impediu dele continuar fazendo a obra. Porque tem gente que para de fazer pensando que o diabo vai parar de perturbar. Um dia eu fui chutar uma macumba ali, agora não chuta mais não, que não pode não. Negócio de, como é que é o nome, doutora? Tem que respeitar. Não chuta mais não, que senão tu pode ir preso. Mas eu não podia ver uma macumba que eu chutava. Eu tinha uma guerra particular com o demo, eu e ele. Passou, tiver macumba, não bota macumba no meu caminho não, senão eu chuto. Aí tinha um pastor que veio de outra igreja aí para cá, ele é até meu amigo hoje. Aí, te botaram uma macumba daquelas que tomou a esquina toda ali. Eu falei, não, no território que eu pastorei, não. Vou chutar tudo. Pega um saco lá na igreja que eu vou jogar essa macumba fora. Aí o pastor não desceu do carro. Eu falei, não vai me ajudar não? Ele, pastor, o cara estava tremendo. Pastor, vai me ajudar não? Ele, pastor, deixa isso para lá, cara. Eu aprendi, não mexe com ele quem não mexe contigo. Vai nessa mentalidade não, meu irmão. Não mexe com ele, que ele mais que ele mexe contigo. Porque ele precisa ouvir uma voz profética daqui para lá. O diabo só respeita a voz de fé. É a única coisa que o diabo respeita nessa terra. É a voz de um crente. É a declaração de um crente. É uma palavra de um crente. Só isso. Então, tem que crescer nisso. Eu rapidamente vou passar aqui 7 coisas que você não pode esquecer. Abre em 2 Timóteo, capítulo 1. Amém? Verso 3 em diante, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também há em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito,
mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que delícia, hein? Guarda esse texto aí para tu nunca mais esquecer dele. Esse texto aí tem que marcar a tua vida, sabe, querido? Porque é essa jornada. A primeira coisa é manter o crescimento da fé que aprendeu. Manter o crescimento. Mantenha a tua fé, querido. Fé é certeza. Fé é? Não importa o que você passa. Um homem ou uma mulher de Deus, ele tem que estar pronto para encarar as adversidades que aparecerão. Que a adversidade não é por causa do ministério, a adversidade é por causa da fé. O ministério só é consequência da sua fé. Agora, quem caminha no ministério com fé é protegido. Me chamaram para pregar num reencontro aí outro dia, só para líderes, tinha 80 líderes. E eu falei uma coisa para eles, querido. Enquanto você estiver debaixo do teu ministério, você está protegido. Levando com seriedade. Você está protegido. E eu falei para eles, a respeito daquilo que você passa. Porque nem em Arão Deus pôde tocar. Mandou tirar a capa dele, a roupa sacerdotal, para depois levá-lo. Nem Deus pôde tocar em Arão por causa do ministério. Então guarda isso. Mantenha a tua fé, porque ele pede para ter uma fé sem fingimento. Fé fingimento é uma fé momentânea, que a pessoa tem em momentos. Ela tem um momento desse, o Espírito Santo visita a igreja e ela dá aleluia, glória a Deus, mas daqui a pouco está se contradizendo com várias declarações estranhas. Que o próprio céu olha para ela e fala, pô, não estava adorando agora lá? Então, uma fé sem fingimento, é uma fé verdadeira. Em segundo, dê vida ao dom que você recebeu. A imposição de mãos traz dons espirituais. Porque Deus não manda você para a obra sem dom. Posso ouvir um amém? Só que é você que alimenta o dom. Pastor, como é que eu alimento? Na escola de dons você vai aprender isso. Exercendo o seu dom. Você fazendo. Descobre qual é e se dedica a ele, querido. O que Deus chamou você para fazer? Se dedica. Porque aquilo que tem vida precisa de alimento. Então, reaviva. Alimenta o teu dom. Posso ouvir um amém, querido? Ah, mas eu faço tanta coisa na igreja. Segundo a escola de dons, todo mundo tem 5 dons manifestos e 5 latentes. 5 manifestos, que já está pronto para fazer, e 5 que Deus está dizendo, ó, vai fazer isso aqui. Então tem 10 áreas da tua vida para tu ser usado. Ninguém fala amém, né? Vou falar de novo, tem 10 áreas da tua vida na igreja para você ser usado. Olha, pastor, eu tenho pouco tempo. É você mesmo que Deus chamou. Deus chama a gente de pouco tempo. Porque o tempo que você separar para Ele, vai ser um tempo que você vai sacrificar para isso. E Deus é um Deus de sacrifícios. Amém ou não amém? Se você colocar desculpa para servir a Deus, desculpa, Ele até aceita, mas nem sempre concorda. Terceiro, somos ungidos para fazer e não para se esconder. Nós somos ungidos para fazer. Falei, estou sendo ungido para fazer. Não é para me esconder. Ele falou, Deus não deu espírito de covardia. Oi? Ovelha, Deus não chamou você para se esconder, não. Chamou você para fazer. Porque o espírito que está em você, fala amém, não é um espírito de covardia. Ele dá lá um espírito de amor, de poder e de moderação. Uma pessoa estava meio desviada, meia não, acho que, estava meio desviada. Quando ela entrou aqui, eu botei um líder em cima dela, falei, ganha essa menina de volta que é ouro. Logo depois ela teve um sonho. Ela sonhou que tinha 10 sapatos na frente dela. Ela, pastor, não entendi o sonho. Eu falei, mesmo, não entendeu não? 10 sapatos é 10 ministérios. Segura, peão, o que Deus está falando contigo? Qual que tu vai entrar primeiro? É isso aí, está aí firme na rocha. Vamos embora. Já vi ela escolhendo uns 2 ou 3 ministérios aí, ainda tem 7 ainda. Pastor, mas eu já estou em 2, então tem 8.
Pastor, já estou em 4, tem 6. Ai! Por isso que Deus chama jovem, porque jovem não é preguiçoso, né? Fala amém aí, irmão. Pastor, só para arrumar o guarda-roupa. Deixa isso para lá, depois a gente conversa. Está escrito lá que vai voar com asas de águia. Então você foi ungido para fazer, querido. Fazer com amor, fala comigo, amor, poder e moderação, que é equilíbrio. Fazer com amor, poder, resultado de Deus. Deus não chamou você só para contar história. Deus chamou para responder a você, porque se tu faz, Ele coopera contigo. A gente leu o texto aqui. Fazer com amor, poder e equilíbrio. O que tem de crente desequilibrado aí, que as pessoas do lado de fora passam, falei, isso é uma igreja ou um terreiro de macumba? É um desequilíbrio. Outro dia passei na porta de um cemitério, as pessoas enterrando um morto, e está uma pessoa segurando a mão da outra, e eu com aquela moca de pau ali, hein? Um desequilíbrio, meu irmão. Pastor, mas essas coisas, sei lá se existe, irmão. Sei que Deus é equilibrado. E a igreja, às vezes, tem mostrado um Deus maluco, irmão, aí. E as pessoas, cada dia, mais distantes da igreja, por causa de maluquice. Porque o papel da igreja é tirar os malucos da terra. E a igreja está formando mais maluco do que tirando. Pô, pastor, se eu tenho um negócio com isso, não tenho não, meu irmão. Eu tenho um negócio com antibíblico. Coisas que não estão na Bíblia. E as pessoas ficam desequilibrando com isso. Um bando, tu entra num lugar, um tremendo de um jardim de infância, e na hora que o negócio aperta mesmo, que o demo vem com o inferno todinho lá, ninguém tem equilíbrio nenhum para poder suportar, porque vive sem moderação. E lá no livro de Romanos capítulo 12, diz para oferecer culto racional, culto inteligente a Deus. Aí a pessoa vem para a reunião, veio de ouvir uma palavra de maturidade, e o trabalhador também vem para cá para rodar em reunião. Agora no encontro, botei a mão na cabeça de uma pessoa, o capeta rodou lá na hora, saiu rodando. Eu falei, é assim que faz na igreja. Pastor, é tudo demônio? Não, tem muita meninice. Aí a música ainda fala, deixa o menino rodar. Tem a música que incentiva ainda, deixa o menino rodar. E se tu não rodar, tu está fora. Não tem poder essa igreja. Não tem poder, essa igreja não tem poder, não roda, não tem ninguém rodando. E é isso. Isso é evangelho aonde, irmão? Evangelho é Bíblia. Evangelho é? Ou então fica correndo atrás de profecia, uma aqui, outra ali. E todo dia tem que dar uma profecia. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. Deus tem responsabilidade com o que Ele fala. Será que Ele sai falando tanta coisa assim? Acorda, irmão. Bíblia na carcaça. Eu não gosto dessa igreja que só prega a Bíblia. É verdade, é isso aí mesmo, irmão. E vai ser sempre assim. Não tem aquele movimento? Não, avivamento não é movimento. Avivamento é ser cheio de Deus por dentro. Verdades. Verdades, verdades. É isso aí. Está me ouvindo ou não? Então, fazer a obra com equilíbrio, não com maluquice. Quarto, o evangelho exige firmezas, pessoas firmes. Pessoas firmes. Mantém o padrão firme, uma fé firme. Não é hoje, estou bem e amanhã estou fraco. Então, quem são essas pessoas? São aquelas que estão prontas para ficar de pé diante de qualquer situação. Qualquer uma que aparecer, eu vou estar de pé. Porque o que está por dentro delas é muito maior do que aquilo que elas vivem do lado de fora. Porque Paulo foi apedrejado, mas ganhou uma cidade para Jesus. Foi chicoteado, mas ganhou o carcereiro e a família dele todinha para Jesus. Que é isso que vale. É se Deus vai poder continuar te usando. Amém ou não amém? Pergunta ao teu irmão aí, Deus vai poder continuar te usando amanhã, meu irmão? Isso aí. Quinto, ter a certeza de que Deus sempre estará contigo enquanto guardar o ministério. Ele diz, certeza de quem me chamou é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
A obra é de Deus, o Espírito Santo te chamou, amém ou amém? Você estará nas mãos de Deus até aquele grande dia. Porque tem pessoas aqui que no próximo ano vão estar na escola, vão estar no curso de voluntários. Amém? Vai. Pastor, mas eu não vou não, que as coisas piores, irmão, tu nunca vai estar sozinho nessa aí. Deus não te chama e te abandona não, querido. Eu já passei poucas e boas aqui, mas sempre com Deus. José passou o que passou por causa da chamada deles, mas está lá. E o Senhor era com José, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José. Porque essa é a jornada. Deus sempre vai estar contigo. Fala para o teu irmão, fala, Deus sempre vai estar contigo. Em sexto lugar, uma coisa que você não pode esquecer é de manter a sã doutrina. Palavras santas. Bíblia. Bíblia. Servo de Deus não inventa moda, não força texto. Servo de Deus prega Bíblia. Vive Bíblia. O conflito da igreja é as pessoas viverem a sua própria cabeça e não a sã doutrina. A doutrina que já é santa em si. Eu não preciso ajudar a Deus com nada. Está cheio de igreja aí querendo ajudar a Deus. Você não casou, aí não pode tomar ceia. Onde está escrito isso? Está jogando bola ainda? Não pode se batizar. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. E a mesa de Deus não é para excluir ninguém. Tem um montão de gente sendo excluída por causa de homem, que era só manter a sã doutrina. Porque Deus, quando encontra a pessoa, encontra do jeito que ela está. Agora, é diferente de continuar ouvindo a verdade e continuar sendo a mesma pessoa. Mas o que me irrita muito nisso, sabe o que é? Não aceita que as pessoas tomem ceia, não aceita batizar, mas vai lá a pessoa entregar o dízimo, aceita. Deveria também não aceitar. Não aceito que você tome ceia aqui, não aceito que você se batize, então você também não vai tomar, não precisa entregar o dízimo aqui também não. Nem dá oferta, que teu dinheiro é maldito, não serve. Só que o dinheiro serve. Como que é isso, querido? Está lá as mulheres oprimidas lá no Oriente por causa de livro, por causa de pensamento humano. Agora mesmo mataram a mulher no Irã porque ela tirou aquela multa. Apareceu sem aquilo, foram matar a mulher. E o jogador vai ser condenado porque defendeu a mulher que mataram porque tirou aquilo. Por causa de quê? Por causa de homem. Porque quem criou? Tu acha que quem foi que matou Jesus, querido? Doutrina humana e não a sã doutrina. É Bíblia. Que eu e você devemos seguir a Bíblia. Fala para a pessoa do teu lado, fica com a Bíblia. Só isso. Posso ouvir um amém? Porque trabalhador é separado e age como alguém separado. Porque eu nunca vi ninguém botar o dedo num abacateiro e dizer: abacateiro, se tu não der fruto, tu morre. Criar um monte de regra pro abacateiro. Esse abacateiro aí, não come. É isso que as pessoas fazem na igreja. E estão afastando mais as pessoas da igreja do que aproximando de Deus. Porque quer aproximar de Deus na força do ódio. Irmão, se uma pessoa não ouve o Espírito Santo, vai ouvir a mim? Não, pastor, tem que fazer uma corrente de oração na casa de fulano. É ruim, meu irmão. Vem para a igreja pregar o evangelho. Não vai fazer uma corrente? Não. Faço aqui na igreja. Campanha quinta-feira. Terça-feira discipulado. Domingo adoração. O senhor não visita? Eu visito doente. Está doente? Eu visito. Para o restante, vem para a igreja. Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. É isso aí. Esse é o posicionamento que eu preciso ter. Agir como separado. E não ser separado por Deus e agir da minha maneira. Não, agir da maneira de Deus. E isso vai exigir de mim e de você intimidade, crescimento, maturidade. Crescei. É isso que a Bíblia sempre vai dizer. Como obreiro aprovado,
que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é praticar. Vida com Deus é de prática da palavra. Você está me ouvindo ou não? E sétimo e último, valorizar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é teu ajudador. Fala, o Espírito Santo é meu ajudador, meu consolador, meu protetor, meu Senhor, meu pastor. O Espírito Santo é tudo que você precisa. Porque quando Moisés recebeu a missão, ele falou, vou no nome de quem? Vai, fala que foi o eu sou que te mandou. Então, na tua caminhada, Deus é tudo o que você precisa. Fala, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o Espírito Santo. Lembra que o ministério é do Espírito Santo e é Ele que está te chamando? É Ele. Ele que te chamou. Então o ministério é dele. Amém? Fica de pé. Enche-me, Deus. Enche-me. Porque tem uma declaração. Hoje é dia de novos serem legitimados. Dia de outros serem promovidos. E o dia de outros serem consolidados. Mas eu não boto peso, porque quanto mais aumenta o patamar, mais a exigência aumenta na minha vida. E Deus quer você com amor, com prazer, fazendo a obra de Deus com prazer. Porque o resultado do prazer, querido, você sabe o que é? Filhos. E filhos. E Deus vai trazer um monte de filhos através de você. Porque você vai ser um obreiro que vai dar bom testemunho aí fora, que você vem para a igreja, que você tem prazer, que você é diácono, obreiro, servo. Você tem prazer nisso. Não porque alguém me chamou, numa reunião o pastor apontou para mim e disse, não, é você. Não, eu deixei em liberdade total de qualquer um dizer, não, não quero ou não quero mais. Todo mundo tem essa liberdade. Se posicionar ou não. Que Deus não faça barra com ninguém, sabe? Deus te respeita você. Mas também quando você se posiciona, Ele derrama tudo o que você precisa. Tudo que você precisa para o ministério. Que o que eu e você precisamos para o ministério é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho andado sempre muito feliz com essa igreja, sabe? Com o tamanho, o crescimento dessa igreja. A respeito das coisas de Deus. De um avivamento tremendo que está vindo para essa igreja. De pessoas que estão distribuindo essa vida aí fora. É teatro, é dança, louvor, é mídia social. A igreja está ganhando várias pessoas na mídia social, porque a mídia social está funcionando. O Kids, as crianças são crentes, as crianças daqui da igreja, liberando palavra. Outro dia perguntei a um, eu vou lá perguntar para saber um relatório, melhor para dar do que eles. Falei, cara, o que ensinaram lá hoje? Aprendi sobre o apóstolo Paulo. A criança falou para mim, ensinaram lá na escola. Falei, glória pelo Kids. Porque se a gente perder essa geração, nós vamos perder a próxima geração de pastores, evangelistas, mestres desse lugar. E é você, querido. Então serve bem para você ser promovido. Serve bem. O que não faltam são pessoas. Porque está escrito assim, pede ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara está madura, o que falta são trabalhadores. E hoje é dia de se derramar nesse lugar, pela imposição de mãos para a restauração do dom de Deus que é em ti. Amém? Feche seus olhos. Fala com o Espírito Santo. Quero que você ore um pouquinho. Porque o Espírito Santo tem algo para falar contigo individualmente aqui nessa noite. Talvez você que está sendo legitimado hoje, está restaurando o teu ministério hoje também. O Espírito Santo está grato, está com o coração apaixonado. Ele é apaixonado por você. Você que permaneceu até hoje.
Deus, Ele quer o melhor para você. Porque Ele não te chamou para ser ex-ungido, Ele te chamou para ser promovido. E ter um posicionamento, sabe, querido, de entrega. Não pura e simplesmente um azeite derramado sobre a sua cabeça, mas a verdadeira unção do Espírito. E da mesma forma que aquela água virou vinho, esse azeite virá poder de Deus sobre a tua vida. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas espírito de amor, poder e equilíbrio, moderação, para gerar pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de amor pela obra e pelas almas, com a mesma batida do mundo espiritual. É isso que Deus tem levantado, porque gerações inteiras se perderam por não valorizarem essa presença maravilhosa. E Deus tem uma chamada para você, querido, nessa noite, chamando você que já está na posição e chamando você que no próximo ano vai entrar no curso de voluntários. E quando chegar no próximo ano, em 2024, eu vou estar derramando azeite na sua cabeça aqui, porque você serviu bem na obra, porque Deus pôde contar contigo, porque você se dedicou. Você não se dedicou à influência desse mundo, vai tirar você da obra de Deus, mas você é aquele que o Senhor tem contado. Senhor, esse momento é o início de ministério para alguns e a consolidação para outros. Te peço também, Deus, pela vida do Rafael, que está em Natal, na Marinha, e da Luciana, que está lá na Bahia, trabalhando, e da Edilane, que são trabalhadores desse ministério, que estão espalhados por esse Brasil e acreditamos que é para estabelecer a tua igreja, meu Deus. Que a unção, que a tua palavra diz que aqueles que vão para a batalha e os que carregam a bagagem têm o mesmo direito, meu Deus. E um derramar, e que a partir de hoje, Senhor, venham nascer grandes evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, pastores nesse lugar, para fazer a tua obra, debaixo do teu apoio, meu Deus, porque nós estamos contando contigo. Espírito Santo, o ministério é teu, essas pessoas são tuas, e a obra é feita por pessoas igual a elas, Senhor, que se posicionam para serem ministrados. Eu te peço, Deus, responde-nos, Senhor, responde-nos com fogo, porque a tua palavra diz que o Senhor não só batizaria com o Espírito Santo, mas também batizaríamos com fogo. Que haja fogo, Senhor, nessa chamada, que haja fogo, Senhor, nesse ministério, porque um só com fogo, porque a tua palavra paixão é fogo ardente, que esse fogo possa transbordar e arder neste lugar, a ponto de alcançar outras pessoas, meu Deus, porque nós estamos nessa noite reavivando o dom pela imposição de mãos. Mãos esta, Senhor, a minha e a dela, que o Senhor ungiu um dia para fazer a tua obra. E a tua palavra diz que onde nós colocarmos a nossa mão, iria prosperar. E nessa noite, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos como canal da manifestação da tua graça, no nome de Jesus. Nós amamos a tua obra, amamos o Senhor e queremos gerar servos, Senhor, com um coração de servo neste lugar, no nome de Jesus. Amém, queridos? Queria chamar em primeiro lugar aqui os novos que passaram no curso de voluntários 2022. Amine, Rosana, Dayane. Serão os novos servos do ministério. Sobe aqui no altar.
Isso. E quero que se junte com eles os voluntários que serão servos. Regiane, Dona Zilma, Carla, Ângela. Você já era servo, Carla? Você já era servo? Não, né? Voluntário. Dona Zilma vai conseguir subir aqui? Raíssa, que estará sendo restaurada hoje ao ministério dela. Andréia. Tereza. Vamos orar primeiro. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite, pela contribuição que vocês têm dado para o crescimento dessa igreja. E que vocês continuem nessa pegada, porque nós não realizamos a obra sozinhos. Sem vocês nós não somos nada. Amém? Muito obrigado por cada vez que vocês limpam os banheiros aqui, que vocês varrem a igreja, que limpam esses bancos, para que a igreja, porque quando você chega aqui, que a igreja está limpinha, foi eles que fizeram isso. Amém? Muito obrigado. Tá bom? Que vocês continuem nessa pegada e que essa unção, que a cada ano que vocês estejam trabalhando aqui, que essa unção, a cada ano, esteja sobre a vida de vocês. Amém? Cadê o óleo? Pessoal, preciso de ajuda aqui, tá? Chega só um pouquinho para frente, tá, pessoal? Okay. Melhor descer, né? É, melhor descer. Desce aqui, ó. Vamos aqui, é melhor. Não, ó, em cima pode acontecer alguma coisa e não vai dar para segurar aí, tá? Vai cantando uma canção. Canta aí, Elis. Bora. Uma canção. Espírito Santo de Deus, para frente, vem para frente. Lembra que você está na mão de Deus nesse momento, amém? É, para frente, isso. Eu esqueci alguém que era voluntário aqui, que o Ian me mandou uma lista ali, aí eu tô... Não, né? Agora vocês vão dar um passo atrás, que vocês vão ajudar os próximos que virão. Que esse é o papel da igreja. Ajudar o próximo. Chega para trás, fica de frente assim mesmo. Eu vou chamar agora os obreiros. Os novos primeiro, Marcela, Ronald e André. Sobe no altar primeiro, tá? A Dani está trabalhando. Fatinha. Lucas, que está sendo restaurado, graças a Deus. Taígo. Alessandra. Está sendo restaurada também. Glória a Deus, estou feliz.
Ela tirou umas férias aí. Não vamos dar muita responsabilidade não. Deixa ela ir voltar na função dela. Amém? Esqueci de alguém? Não. Quem? Não esqueci de ninguém não. A Adriana não vai não. A Adriana eu já conversei com ela só esqueceu. Amém? Que bom ter vocês aqui, Fatinha. Tanto tempo, minha amiga. Desde aquele dia que eu entrei lá na sua casa. Você braba. Quantos anos tem isso? E tá você aqui com a gente, servindo ao Senhor. Com eficiência. Feliz por você. Alessandra. Está com a gente desde o começo também. Taígo. Foi ganho pelo Lícino. Lucas também, né? Foi Mateus, né? Mateus, vamos lutar pela vida dele agora, Lucas. Você foi? Quem te trouxe aqui? Hã? Yuri, né? Ronald foi o Ulisses também, né? Marcela foi a gente. Que bom. Foi lá em Piabetá resgatar ela. Trouxe no ombro, a verdadeira, aquela ovelha que a gente bota nas costas e traz. A Marcela. Que bom olhar para vocês aqui, frente a frente, olho no olho, poder contar com vocês e saber que um dia eu vou derramar óleo na cabeça de vocês aqui como pastores desse ministério. Saber que vocês estão nessa pegada de tanta turbulência que nós já passamos e vocês estarem aqui de pé. Obrigado. Agradecemos a vocês de coração e desejamos que vocês continuem nessa pegada, nos ajudando, servindo aqui ao Senhor, servindo as pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas, tá bom? Vamos descer ali para a gente derramar um óleo na cabeça de vocês. Já entregou o certificado deles? Não, né? Vai entregar depois, né? De todo mundo. Ajudando uns aos outros. Porque são vários membros, mas o Espírito é o mesmo. Somos do mesmo corpo. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Agora os obreiros, juntem-se aos servos atrás. Espalha aí. Porque é um só corpo. Vários membros. A unção é para fazer. Ministra nela, segura na mão dela, pede a Deus para trazer ela de volta para essa atmosfera. Um novo ciclo se inicia quando a unção vem. Eu espero, sabe, querido? Eu oro a Deus por uma igreja grande. Eu acredito no grande potencial da igreja. Eu acredito. Engraçado que nesse dia eu nem aviso nada. As pessoas fazem cabelo. Eu taco óleo. O papel da igreja é ungir pessoas. Amém? E agora, os diáconos, os novos, serão o Gustavo, a Jéssica, a Mayra, o Ian, Flávia, e a Adriana Maranduba. A Adriana está há muito tempo com a gente também, numa pegada aí. Esses dias eu olhei e estava a família dela todinha aqui. Mas ela sabia, tá? Todos aqui sabiam. É isso, querido.
Esses são os servos, os obreiros, os diáconos, tudo para o bem da obra de Deus. Roberta. Diaconisa Roberta. Ué. Irmã Kátia. Todo ano a gente vai fazer isso agora. Reaviva o dom de Deus que há em você. E Ulisses. Eu deixei ele na expectativa ali. Será que eu vou? Me dispensaram? Não vou ser mais diácono? Reaviva o dom. Amém. Que um dia ele seja pastor. Não só ele, como todos vocês. Preciso de diácono e de pastores. Mas por enquanto, diáconos. Amém? Também muito obrigado porque vocês têm sido, vocês têm feito essa obra andar. E que assim continue. Pregando até melhor do que eu. Amém? Fala amém. É isso aí, vocês vão subirem aqui, eu quero ver isso aí mesmo. Cheguei aqui quinta-feira, a Jéssica estava atacando fogo aqui, é isso aí. Vamos embora, porque aqui é o corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. Nós só somos os líderes que Deus escolheu para mandar. Só isso. E o restante, vocês aprendem com o Espírito Santo. E vocês têm aprendido com o Espírito Santo. Essa é a nossa alegria, que vocês têm aprendido com o Espírito Santo. E quem aprende com o Espírito Santo vira modelo para outras pessoas. Que as pessoas têm que olhar. As crianças, quando olham para cá, as crianças daqui da igreja já dizem: poxa, eu quero ser igual fulano. Isso é legal. Isso é uma igreja que as crianças estão tendo admiração pelos líderes, pelos diáconos da igreja. Porque não é cargo, que cargo não vai entrar no reino de Deus. Porque ninguém vai comparecer diante de Deus de mão vazia, não pode. Mas é unção. Porque a unção que eu respeito é nela que eu prospero. A unção que eu honro é dela que eu sou herdeiro. E é isso que vocês têm feito aqui. É respeitar a unção que está sobre a nossa vida. E nós dividimos essa missão com vocês. E estamos ampliando a missão de vocês. Como alguém falou ali, pastor, essa é a proposta aqui. Só que eu não vou fazer isso por vocês por causa de amizade, mas eu vou fazer isso por causa de posicionamento, por causa de resultado. Que pastor para mim tem ovelha. Eu e Alan somos pastores. Tem ovelha aqui. Pastor tem ovelha. Amém? Alguns aqui já tem até ovelha. Então falta um ajustezinho só na vida. Pergunta ao Espírito Santo qual é o ajuste que está faltando para a sua vida. Que os que servirem bem serão promovidos. Que é o que a palavra manda fazer. Amém? Desce lá para a gente ungir vocês.